Olá, seja bem-vindo nesse vídeo. Agora não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Vamos fazer um vídeo que eu até marquei aqui. Deixa eu ver se eu acho novo como que é. Bom, primeiro, hoje é 21/7/2024. Cadê? Jesus, a indignação de Cristo, tá? Esse é o tema deste vídeo, tá? O que eu quero dizer com Jesus, a indignação de Cristo? Na verdade, Jesus Cristo, ele está além do Deus hebreu, do Deus antigo, de Jeová ou Jafé, ou seja, a expressão do Deus antigo, que é o Deus que não tem nome. A verdade seria que ele não tem nome, é um Deus verdadeiro seria. Só que foi colocado diante de Deus algumas coisas que não são de Deus. O que tem, quando a gente pega o livro de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, a gente entende a identidade de que realmente Deus é, através de Jesus Cristo. A gente começa a enxergar algumas coisas do livro mais antigo, como os livros dos Pentateuco. A gente começa a observar e notar que tem uma diferença muito grande entre Deus dos hebreus e Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para mostrar quem é realmente Deus. É como se a gente não tivesse conhecido Deus ainda, tá? A gente matava em nome de Deus, a gente sacrificava em nome de Deus, a gente fazia atrocidades terríveis em nome de Deus, acreditando que era Deus, mas na verdade era pretensão humana. Algumas coisas sim, realmente, algumas ações realmente foi de Deus. Algumas ações realmente foi de Deus. Teve ações humanas de Deus? Teve, tá? Teve. Deus fez muita coisa no meio daquele povo, mas muita coisa aqueles povos fizeram através da sua fé errada, da sua fé falha. Através da sua fé falha, muitas coisas o ser humano fez com a sua própria força inata da sua mente, da sua consciência, e eles agiu com a força de fé e aconteceu respostas, e eles acreditou atribuindo que era de Deus por causa da sua força inata da criação. Para você entender um pouco mais, começa a assistir os meus vídeos, que eu vou passando aos poucos esse entendimento para que não seja um choque. Então, o que eu quero dizer é que quando Deus ele enxergou essa não identidade, essa falta de identidade sobre o nome que seria atribuído ao arquétipo dele, quando ele percebeu que estava fora do que ele realmente é como se houvesse uma indignação nele. E através dessa indignação de Cristo, que é o Verbo, que era Deus, que estava na criação do mundo, que estava na criação do universo, que estava na criação do mundo, e o ser humano matando em nome dele, fazendo erros em nome dele, sacrificando em nome dele, templos pegando 10% de dinheiro de todo mundo em nome dele. Aí houve uma indignação de Cristo, que é de Deus, a indignação do Messias, que houve a necessidade de vir Deus na carne, Deus no barro, o Emanuel, o Jesus Cristo,
Jesus Cristo veio por causa dessa falha do homem de sempre atribuir coisas pelo seu próprio, para se beneficiar, atribuir coisas dizendo que é de Deus e realmente a verdade certa é que não é, e que não é Deus, que é ele utilizando dos artifícios do nome de Deus. Vocês entenderam esse raciocínio? Deixa no comentário se entendeu o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo? Que Jesus Cristo não tem nada a ver com os deuses antigos. Jesus Cristo, ele é tão poderoso que ele poderia nascer em qualquer tipo de povo. Se ele nascesse entre os babilônicos, se ele nascesse entre qualquer tipo de povo, mesmo assim, ele mostraria a verdade, quem Deus é. E é o que ele fez. Eu não estou dizendo que o Deus que o ser humano acredita no Velho Testamento não é Deus. Mas existem fragmentos. Existe Deus e existem noções do que o homem acha que Deus é. Porque um cara fez um sacrifício ou por estatística ou porque a fé dele, a força inata dele se pôs em cima e aconteceu aquilo que ele esperava. E aí ele atribuiu isso sendo a Deus. A partir dali, ele inseriu isso dentro da identidade de Deus. Mas Deus não é aquele que permitiu ele destruir as coisas. Muitas coisas o homem vê e ouve e enxerga da sua própria mente. Observa que acontece com você mesmo. Às vezes, a pessoa confia, acredita tanto que existe alguma coisa que ela passa a existir. O que eu quero dizer é que Deus se indignou dessa situação e trouxe Jesus Cristo. Deus se indignou dessa situação e por causa dessa indignação veio Jesus Cristo. E por causa dessa indignação vindo Jesus Cristo, a gente estamos aqui. Porque hoje, mais de 2000 anos depois que Cristo foi, deixou a terra, está acontecendo a mesma coisa já há alguns anos, 1500 ou até mesmo 2000 anos depois já começou a acontecer. Acredito eu que começou com os apóstolos. Mas o homem vem perdendo a identidade de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, do Messias, do nosso Deus, e vem atribuindo novamente coisas à sua identidade que não é essa que a gente ouve nos templos, que não é essa que a gente ouve nos lugares, tá? Não tem nada a ver isso que a gente tem visto, que a gente tem ouvido, não tem nada a ver com o único e verdadeiro Deus. Por isso que não funciona muitas vezes quando realmente precisa da resposta, que não seja da sua própria fé, isso, a sua pressa, as coisas, todos não funcionam. Não funciona por quê? Não funciona porque não é. Ou Deus, ele não tem meio termo, ou é ou não é. O ser humano foi criado com a força inata. Se ele fazer coisas e acontecer na vida dele pela força inata dele, da fé, e aconteceu na vida dele um milagre, foi pela fé? Foi. Mas não necessariamente pode ser atribuída a Deus, pode ser atribuída à força inata da criação do homem. Bom, o que eu estou querendo dizer é que os olhos que você tem, que você enxerga,
o nariz que você cheira, a boca que você tem. A fé, a força inata do homem, está entre um homem bons e homens ruins. Jesus, quando falou sobre aquela parte da figueira que pede para o mar, para o monte se precipitar contra o mar, e isso aconteceria se você tivesse a fé do tamanho ou como um grão de mostarda, ele não quis dizer que é em nome dele. Ele quis dizer que essa força inata está no homem, desculpa, está no ser humano. E o ser, desculpa, está entre o ser humano. E essa força inata pode estar no meio de pessoas boas, no meio de pessoas ruins. Mas quem é de Deus, é óbvio, que pode usufruir muito mais. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esse vídeo fica por aqui, espero que tenha ajudado, tá? Eu fiz esse vídeo aqui para tentar abrir a mente, de repente, sirva para você desplugar algumas coisas da mente e comece a entender, tá? Começa a desplugar pensamentos antigos que vêm te impedindo de usufruir do verdadeiro poder de Deus, tá bom? Esse vídeo fica por aqui. Se inscreva no canal, deixe um like, ative o sininho. Muito obrigado, fica com Deus.